o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Que nessa noite Deus possa abençoar cada um de nós. Tem aqui um pedido de oração. O Josimar pede oração. Amém? Vamos orar uns pelos outros nessa noite. Pedir que Deus venha nos dar um culto alegre, abençoado. Em nome de Jesus. Amado e querido Deus, neste momento, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Deus, Criador do céu e da terra, Deus grande, fiel e soberano. O Senhor preparou esse dia, essa noite, para que estivéssemos aqui, adorando o Teu santo nome. Neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso querido Salvador. Pai, que a Tua unção, Teu poder, Tua glória, nesse momento, alcance cada um de nós, que Teu Espírito Santo venha tocar em vidas nesta noite, curar as enfermidades físicas do corpo, da alma. Só Tu sabe, conhece a nossa vida. Que nessa noite, Pai, possamos oferecer um culto racional, um culto alegre, um culto com entendimento. Senhor, fica conosco. Abençoa o Josimar também, o Senhor sabe a necessidade. Visita nesse momento, Senhor, os hospitais. Senhor Deus, aqui estamos para receber de Ti o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 18. Hino de número 18. Aleluia. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem, nos caminhos do céu,
hino para a glória de Deus. Amém. Logo após nós louvar a Deus com esse hino, o presbítero irmão Alberto estará fazendo mais uma leitura da palavra de Deus e orando. Vamos louvar 155. Então vamos louvar a Deus com o número 155. É o hino que nós já estamos acostumados a louvar a Deus. A pedido da irmã, nós vamos louvar a Deus para a glória do Senhor. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, e final poder renovador, teu poder, teu poder, teu para louvar e agradecer a Deus nesta noite. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus.
Estamos gratos ao nosso Deus por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede nesta noite. Estamos aqui reunidos para juntos adorar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Todos encontraram, irmãos? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o verso de número 18, que diz assim: Nos demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestide toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesta noite. Eu creio que todos são carentes da adoração e nós vamos então interceder uns pelos outros nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, pela Tua graça, bondade e misericórdia, estamos reunidos, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos, ó Pai. Te rendemos graça, meu Deus, porque o Senhor tem sido benigno em nossas vidas, meu Pai. Deus, nós te adoramos porque o Senhor nos abençoou, ó Pai. O Senhor nos comprou, Senhor, com o teu sangue. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque passamos mais um dia de vida na Tua presença, Senhor. Louvando e exaltando o Seu nome. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. Senhor, no propósito de cada um que sabe e conhece, Senhor, a cada um. Deus, o Senhor conhece a necessidade, conhece os problemas, conhece as lutas de cada um nesta noite. Senhor, abençoe a cada um. Visita, Pai, a cada vida nesta noite que está presente. Aqueles que não puderam vir, tu sabe e conhece a cada um. Deus, fica conosco, Pai. Abençoa, meu Deus, este culto nesta noite. Receba, Senhor, o culto de cada um, Pai. Receba, Senhor, os louvores. Receba, Pai, em teu nome, Senhor, abençoa a cada um. Deus abençoa teu servo, Pai, vai ministrar a tua palavra nesta noite. Senhor, nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ouvir então nossas crianças louvando o nome do Senhor. Logo após a irmã Rebeca também se encontra com oportunidade para louvar a Deus. No parquinho, nada, nada,
puxaram a rede, cheia de peixinhos, no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmã Rebeca, louvando o nome do Senhor, eu logo após o círculo de oração também, já se encontra com oportunidade para louvar a Deus. Salva a amada igreja com a paz do Senhor. É um privilégio que temos nessa noite de poder adorar um Deus que vive, um Deus que reina. Ele está aqui nessa noite. Abra sua boca e adore a Ele. A Ele seja a honra, a glória e a adoração. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Não importa a maneira que você entrou aqui nessa noite. Abra o seu coração. Ouça a voz de Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. Glória a Deus. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As loucas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas o filho não desista de lutar. Porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Nos braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não vai agora. Nossas mãos que abrimos, nada de mais batalha. Olha, vai surgir, a tua bênção vai chegar. Me escolhi, não te abandona. E nas minhas mãos você vai e andar sozinho nunca te deixei. Nos braços eu te carreguei.
no círculo de oração louvar a Deus. Os jovens também já estão com oportunidade para louvar a Deus nesta noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. Talvez você entrou aqui nesta noite desanimado, parecendo que as portas estão fechadas para você, mas Deus é o Deus que abre porta. Aleluia. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas
adoração louvando o nome do Senhor. E logo após o grupo de adoração, louvar a Deus, pastor Rubens está fazendo as apresentações dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que nos dá a honra da sua visita nesta noite. E logo após, a irmã Ana também se encontra com oportunidade para louvar o nome do Senhor. Com a paz do Senhor. Ao nosso Deus seja toda honra e toda glória.
do Senhor. Nós vamos cumprimentar bem-vindos aqueles que estão aqui nessa noite. Temos aqui o nome de Devanir e Tício. Dê um sinal para mim. Ali está Delci. Lá está também Márcia Passo. Também está ali Marta Ferrari. Também a Marta Ferrari. E o jovem Fábio. Eu quero fazer uma pequena referência com respeito à minha cunhada, Eva. Ela é irmã da minha esposa. Ela é membro da Igreja Presbiteriana Renovada. Mas eu não sei se os irmãos observaram, sempre quando eu chego de morada num lugar, eu gosto de fazer essa explicação, para não haver nenhum pensamento errado. Vocês já notaram que minha esposa não é de muita conversa? Já notaram isso? Já notaram. Eu vou explicar. Minha esposa, elas são em 3 irmãs. A mais velha, depois ela e essa aqui é a mais nova. Minha sogra só teve essas 3 filhas. E naquele tempo que não controlava a família. Todas elas são longe uma da outra. 4 anos e acho que até mais do que isso uma da outra. A mais velha conversa menos do que minha esposa. E a mais nova é muda e surda. Então a Eva é muda e surda. Agora, por que eu estou fazendo essa explicação? É porque os pais já faleceram, eu sou minha sogra faz alguns anos. Minha cunhada mais velha, ela é mais velha do que eu. Ela deve ter 76, 77 anos por aí. E já está dependendo de ajuda. Então, essa minha cunhada, ela não tem outro lugar para morar a não ser na nossa casa. E essa é uma das razões porque nós viemos de volta para o Paraná. Porque lá no estado de Rondônia nós não teríamos condições de levá-la. E eu que sou uma pessoa que aprecio muito a palavra que Paulo escreveu a Timóteo, quando ele diz assim: se alguém não cuida do seu, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a partir de agora, os irmãos sabem que ela é mais um membro aqui nessa igreja, porque ela está morando na nossa companhia. Vamos cumprimentar bem-vindo a todos que nos visitam. Se há mais alguém, é bem-vindo também, em nome de Jesus. Tá aí, vamos fazer. Vamos cantar? Salve aos papas do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Adore o nome do Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a
24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pro mundo, ele chora pra Deus. Seu canto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz um coração gostoso sentir. Por isso que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. O céu se comove na hora que tem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. Só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Seu canto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração gostoso sentir. É por isso que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. O céu se comove na
Senhor dos irmãos. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha falar conosco nessa noite, né? Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós encontramos mais uma vez, Senhor. Meu Deus, esperamos nesta noite, Pai. Cremos, Senhor, na Tua palavra. E como Pai que Tu és, Senhor, Tu conheces a cada coração e cada filho. E Tu sabes, meu Senhor, como Pai, o que cada filho precisa. Ó Deus Senhor, que nesta noite, meu amado, Tu venha, Senhor, através do Teu Espírito, tomar os lábios, meu Deus, daquele qual irá trazer a mensagem, a pregação da Sua palavra. Senhor, fale conosco nesta noite. Nós estamos na carência, meu Deus, de um despertar do Teu Espírito. Senhor, nós estamos, Senhor, precisando mais do que nunca, meu Senhor, que o mover do Teu Espírito, para que possa descer conosco, Pai, para que possamos, meu Deus, sairmos daqui, ó Pai, aleluias, regozijando na Tua presença, e que possamos, Pai, passar essa noite e a romper da manhã, meu Deus, dizendo o quanto Tu és maravilhoso. Pai, queremos nesta noite, alamanto me cai toda a Senhor, olha cada coração, olha cada filho, Pai, que entrou aqui nesta noite. Senhor, Tu conheces, Tu sabes todas as coisas, Tu conheces as minhas necessidades, Pai. Tu sabes que eu preciso do Teu despertar na minha vida. Tu sabes, Pai, que eu preciso a cada momento de estar mais próximo de Ti, Senhor. Pai querido, Tu conheces todas as coisas. Por isso, Pai, nesta noite, toma os lábios, Pai, do Teu Filho e usa para falar conosco bem de perto. Uma mensagem a qual, meu Deus, eu preciso nesta noite, o qual cada um precisa ouvir nesta noite, Pai. Que possa ser uma noite de salvação de almas, uma noite de renovo do Teu Espírito, Pai, uma noite de levantarmos na Tua presença, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, em nome daquele que vive e reina para todos sempre, fale conosco. É a minha oração, meu Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, queridos, encontrar pela sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Mateus. Aleluia. Capítulo de número 25, nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor Deus nessa oportunidade. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo 1. Eu vou me esforçar para pregar isso verdadeiramente. Devido à minha garganta, meu peito está um pouco infeccionado, né? Mas senti de pregar essa oportunidade a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 25, versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Podemos entrar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a
irmãos. Então o reino dos céus, diz a palavra do Senhor, será semelhante, diz a palavra de Deus, a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido nosso, muito pregado também em nosso meio, mas já há alguns anos, meses, vamos melhor reduzir esse tempo, nós não ouvimos alguém pregando novamente nesse texto. E o Senhor, nessa tarde, estávamos meditando, estudando a palavra de Deus, e esse texto entrou novamente no meu coração. E manuseei a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por outros textos bíblicos, por outras passagens bíblicas, mas voltava para esse mesmo texto o desejo do Espírito Santo de pregar nessa oportunidade. Aleluia. E quando nós então começamos a meditar, olhar para o texto da palavra de Deus, nós vemos o Senhor Jesus tomando um acontecimento que acontecia em Israel, também era visto pelos romanos, também era visto pelos gregos. Eles também faziam essa prática dessa passagem que aqui Jesus tomou, para poder então, aleluia, nos trazer para a nossa vida espiritual esse apanhado. Jesus, que conhecia e observador dos costumes judeus, tinha conhecimento desse ato que acontecia ali. Então ele agora procura, de uma certa forma, pegar esse acontecimento que consecutivamente acontecia e trazer para que nós possamos entender, então, entender, aleluia, o propósito do qual, aleluia, ele queria enfatizar a segunda vinda do Filho de Deus. E quando nós olhamos então para esse texto da palavra de Deus, o Senhor Jesus então começa a contar, ele começa a relacionar o acontecimento, aleluia, que estava aqui, que está aqui exposto. E diz o texto então que ele diz assim: então o reino do céu será semelhante. Quando ele está dizendo semelhante, ele está dizendo idêntico. O reino do céu será idêntico a 10 virgens, que ele está dizendo aqui, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Nós vamos observar nesse texto, aleluia, que Jesus estava dizendo de 10 donzelas, vamos assim dizer, 10 mulheres que ainda não havia se coabitado, que não teve nenhum tipo de relacionamento sexual. E esse texto, meus queridos irmãos, não diz a Bíblia, Jesus expondo, por ser um ato conhecido em Israel. As mulheres, essas jovens, era uma profissão religiosa. Isso que aqui está exposto era uma profissão religiosa. Quando alguém ia casar, também contratavam-se as mulheres, para que pudessem fazer o cortejo do casamento. E Jesus então toma essa parábola agora para expor para nós dessa necessidade, dessa enfatização que ele aqui começa a se expor. E diz o texto que nós lemos então, que as 10 virgens, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 delas eram prudentes. E Jesus então coloca nesse texto 2 categorias de virgens, 2 categorias de donzelas que faziam parte desse cortejo. O Senhor Jesus então toma essas 2 categorias para que expressar e enfatizar o cuidado para a nossa vida espiritual.
para que nós possamos um dia estar com Ele. Pastor, mas como que Jesus, então, ele fala a prejulgação dessas 10 virgens? É fácil de nós entendermos. Porque Deus nos conhece por inteiro. Deus nos conhece por dentro, mas também nos conhece por fora. O Senhor Jesus consegue fazer a separação entre corpo, alma e espírito, juntas e medulas. E se você pegar o texto que nós lemos do capítulo de número 25, e lá no versículo de número 12, o Senhor, ele já tem uma resposta dizendo assim: em verdade vos digo que não vos conheço. Então nós podemos observar que quando Jesus lá na frente faz essa citação, aleluia, ele já tinha conhecimento do que ele estava expondo, do que ele estava falando, aleluia, das 10 virgens. E quando nós vemos então, meus queridos irmãos, as 5 eram insensatas. E quando nós olhamos para essa palavra insensata, nós ficamos até preocupados. Insensatas, sim. A Bíblia nos relata que a insensatez, ela decorre, meus queridos irmãos, de uma falta de preocupação. Ela se prejura também da negligência das pessoas, e também do despreparamento. Então Jesus tomou aquela classe de mulheres ali expostas de noivas, dizendo que 5 eram insensatas e 5 prudentes, mas as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. A primeira classe que ele começa falando, que dentro dessas 2 classes, essa classe, elas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Jesus então estava dizendo dessa classe, de uma classe desapercebida, que está envolvida num grande cortejo para também estar caminhando rumo ao encontro do noivo. Jesus estava também inserindo que existia um grupo de pessoas que aparentemente também estavam relacionadas, um grupo de moças aqui citadas, que aparentemente estavam credenciadas, aptas, para que pudessem então cortejar o noivo. Aleluia. Mas porém havia um determinado horário para o noivo chegar. E nos diz o texto que nós lemos que o noivo tardou-se e todas elas cochilaram. Todas elas cochilaram, começaram a adormecer. Mas existia um outro grupo que estavam preparadas. A Bíblia fala das que estavam preparadas, que eram as prudentes. E as prudentes haviam levado azeite consigo. No versículo anterior está dizendo esse texto da palavra de Deus. Mas quando então voltamos então às nécias, às insensatas, que tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, elas também estavam cortejando. Elas também estavam preparando-se para o encontro do noivo. Mas, porém, o noivo tardou-se para chegar, diz o texto da palavra de Deus. E tardando-se o noivo, por certo, então veio-se a escurecer e a noite chegou. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos Jesus dizendo que ele virá como ladrão, a hora que ninguém está esperando. E se é a hora que ninguém está esperando, aqueles que estão no cortejo estão preparados também, devem estar atentos com azeite nas suas lâmpadas, para qualquer momento poder continuar com o noivo. Aleluia. Aleluia. Mas porém não era o caso dessas insensatas, diz a palavra de Deus. Essas insensatas que, por certo, no linguajar, no dicionário, se nós formos usar um apanhado, tem a simbologia de pessoas que estão despreparadas, que estão negligenciando, e são pessoas despreocupadas. E nós temos que tomar um cuidado
muito grande. Porque esse alerta Jesus fez exclusivamente para a igreja. Ele usou essa passagem, ele usou esse acontecimento para nos trazer, aleluia, o entendimento para a nossa vida espiritual, que nós devemos estarmos atentos, porque a qualquer momento o noivo também vai voltar. Aleluia. E nós não podemos estar inserindo nas qualificações dessas insensatas, dessas que estão aqui aparentemente desapercebidas, dessas que estão aqui aparentemente negligenciando as coisas de Deus, dessas pessoas que estão totalmente despreocupadas, estão preparando, estão aguardando, mas não tem o azeite, não tem o combustão para continuar andando, não tem o combustível espiritual na sua vida. Desapercebidos, irmãos, as coisas estão de qualquer maneira, as coisas se acarinhando de qualquer jeito, tá bom, as coisas podem estar de qualquer maneira, não precisa mais nada. Nós temos que entrar no século XXI, porque o século passado já é século ultrapassado, e a vida espiritual da igreja não tem mais necessidade de ter uma vida em abundância, não tem mais necessidade de termos uma vida espiritual equilibrada. Podemos andarmos de qualquer maneira, podemos vivenciarmos uma vida lá fora como se fosse vida de pessoas que não conhecem a Deus. São atitudes de pessoas nécias, são atitudes de pessoas despreocupadas com a vida espiritual, são atitudes de pessoas que estão negligenciando a sua salvação. Estamos vivenciando muitas vezes um desequilíbrio espiritual. Os pais de família não preocupam mais com o bem-estar da vida espiritual da sua família. Os pais não preocupam mais com o bem-estar dos seus filhos. Estão negligenciando a salvação da sua família. Está entregando a sua família aos desejos carnais prazerosos que o mundo está vivenciando e esquecendo que nós precisamos ter um equilíbrio espiritual na presença de Deus. Meus irmãos queridos e amigos, muitas vezes vivenciamos uma vida sem prazer tão grande que as pessoas nem sabem que nós somos crentes. Nem sabem. Essas noivas aparentemente eram tudo, e eram que eram virgens. Eram virgens, diz a palavra de Deus. Mas 5 negligenciavam. 5 não estavam preocupadas com a sua salvação. 5 nem queriam saber para onde estavam no grupo das 10. Tem muitas pessoas no grupo das 10 que não sabem para onde estão nos dias de hoje. Temos uma membresia muito grande, glória a Deus, mas muitos não sabem nem o caminho que estão trilhando, porque não conhecem a palavra de Deus. E o próprio Deus diz: o meu povo, aleluia, até porque lhe falta conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Era um grupo de pessoas. Virgem simboliza alguém que está preparada para casar, para encontrar com o noivo. E Jesus é o verdadeiro noivo desta igreja. Nós não precisamos de uma igreja cheia de pessoas que estão vivenciando uma vida sem prazer. Precisamos de uma igreja cheia de homens e mulheres, de jovens e grandes obreiros comprometidos com o Evangelho de Cristo para morarmos no céu, para desfazermos as obras de Satanás, para sermos credenciados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não podemos, meus queridos, vivermos essa vida de despreocupação, negligenciando a palavra de Deus. Por falta de conhecimento, conduzimos aos nossos filhos ao erro.
pastor, mas eu estou aqui na igreja todos os domingos. Sim. Nas quintas, nos sábados, ouvindo a palavra de Deus. É verdade, quero parabenizar por isso a todos nós, a todos vocês. Mas não é o suficiente para termos uma vida edificada. Precisamos estar consecutivamente lendo a palavra de Deus. Precisamos estar consecutivamente na escola bíblica aprendendo a palavra de Deus. Pois senão, meus queridos, não é como Jesus citou naquela parábola: aquele que edifica a tua vida na areia, vem o vento, vem as marés, sopra e leva embora a tempestade. Mas aquele que edifica a sua vida na casa de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia, estando na escola bíblica, aprendendo com os obreiros da casa de Deus, vem a tempestade, vem as marés, vem o vento forte, sopra, mas não consegue derribar, porque está edificada na casa de Deus. Aleluia. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Há uma grande número de testemunhas que está nos vendo, que está te vendo. Aleluia. Nós somos chamados para sermos alunos de Beroal. Somos resgatados das trevas para sermos alunos de Umuarama, no estado do Paraná, no Brasil, e aonde estivermos, sermos o sal da terra. Não podemos vivenciar uma vida desprazerosa, meus queridos. Tem dia que eu me envergonho. Pastor, é verdade. Muitas vezes encontro com mulheres com roupas tão sensuais na rua, dizendo ser cristão, membro do corpo de Cristo. Tem certas mulheres do mundo que não usam tais roupas. A sensualidade está invadindo a casa de Deus. As nossas filhas estão sendo induzidas pelas roupas que seduzem o sexo oposto. E muitas vezes nós, pai, não nos preocupamos com isso. Os nossos filhos, as nossas filhas, estão muitas vezes se trajando com roupa e muitas vezes tiram o brilho do Espírito de Deus das suas vidas. Aleluia. Muitas esposas estão usando roupas infâmias. Muitas mulheres não se preocupam mais em se vestir para o seu esposo, mas se preocupam em mostrar o seu corpo para o sexo oposto das pessoas lá fora, para que as pessoas possam olhar para elas e muitas vezes elas se entendem que são bonitas. As mulheres de uns dias atrás, eu não estou falando de décadas, eu estou falando de dias atrás, se comportavam como muitas e verdadeiras mulheres de Deus. E ainda temos no seio da igreja Assembleia de Deus. E não são poucas aqui. E em todos os lugares. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso dar bonita? Anda muito bonita, irmã, para teu esposo. Anda muito linda para o teu esposo, se vê também, mas com ordem e decência. Você também, meu irmão, cuida bem do teu corpo e da tua esposa. Mas para você e da tua esposa. É verdade? As adversidades estão empurrando o Espírito de Deus nas nossas vidas. Estão empurrando. Você já parou lá, meu irmão? Você que é casado aí, estou contando para nós, e quem sabe para a internet, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, e também a tua esposa, tuas filhas ali está nessa situação, e você está deixando o barco andar, você está deixando a coisa andar, e lá no futuro vai te trazer prejuízo espiritual. Para a tua esposa, para a tua filha, para você, para a tua família. Nós estamos vivenciando uma época e muitos cristãos já não brilham mais. Não tem mais azeite na sua lamparina. Só está fumegando, só está o barulho soltando fumaça. Só soltando fumaça. Por que, pastor? Porque o óleo já acabou.
soltando fumaça. Oh, Senhor, você é crente? Também sou. Mas tem hora de ter vontade de sair correndo de perto. Então, eu não estou ridicularizando, não. Eu estou falando de algo que nós precisamos ter na ciência, um cuidado muito grande. Porque se brincarmos, as pessoas lá de fora estão muito mais bem adequadas do que certos cristãos que estão na casa de Deus. Devemos tomar um cuidado muito grande. Aleluia. E é verdade. A Bíblia nos diz que essas insensatas, então, elas eram despreocupadas, negligenciavam tudo, estava no meio das delas, mas era negligente. Será que nós não estamos no meio desse grupo também, não? Esse grupo aí que está caminhando atrás do noivo, ao encontro do noivo, negligenciando tudo que tem direito. Devemos nos preocupar. Você, papai, cuida do teu filho. Você, mamãe, cuida do teu filho. Estou falando que a mamãe e o papai colocar roupa cacona no teu filho, não. Estou dizendo para você cuidar. Em casa, volta e meia, pastor, mas é um problema na minha casa. Sou pastor da igreja, mas eu tenho filhos em casa. Tenho um casal de adolescentes na minha casa. E tem hora que eu esparramo perto da minha casa, irmãos. Já faço o filho meu voltar para o quarto. Faço o filho meu trocar. Porque nós temos que tomar cuidado. E alguém pode dizer, meu Deus, pastor, mas só faz imagem que usava antes. Não é isso. É que se deixar empurra tudo dentro da casa da gente. Leva para dentro de casa. Depois será o filho do pastor, o filho da irmã, o filho da irmã. E deles vamos degradando a vida espiritual da nossa família. Degradando. Não devemos cuidar. Você, irmão, e tem o seu esposo. Se você não se acorda para teu esposo e para você, então por que provocar sexo oposto lá fora? Essas roupas que colam no corpo, irmão, para ter vergonha. Tem coisa feia por esparramada no meio dos cristãos. Tem coisa feia. São pessoas que devem tomar cuidado, porque a tua lamparina está se apagando e você não está percebendo. Vamos pedir a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que foi para o céu e disse para o Pai, que mandaria outro para nos consolar e estar conosco, que é o Espírito Santo. Aleluia. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos fazer a diferença naquilo que nós revestimos esse corpo, aleluia, aonde habita o Espírito Santo de Deus. Tem gente, vai sair daqui comigo, desse tamanho comigo, não estou preocupado, nem um pouquinho, irmãos. Tem gente que vai estar com a vida desse tamanho, pastor. Não me preocupe com o teu filho, nem com o teu pensamento. Me preocupo com o bem-estar das famílias. E se você tem família, você pode então adorar o nome de Jesus. Aleluia. Minha preocupação é essa: o bem-estar da família e o bem-estar do povo de Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós já vamos terminar aqui para das prudentes. Aleluia. Glória a Deus. As insensatas, capítulo 25, versículo 3. Não tomaram as lâmpadas. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Deus. As prudentes. É o que mais tem na igreja, graças a Deus. Eu creio assim. É a parte maior da igreja. Por mais que a Bíblia fala que era meia meia, Deus estava dizendo, Deus estava enfatizando aquele acontecimento das 10 mais 5.000 virgens prudentes e 5 prudências. Mas as prudentes estavam atentas a tudo que estava acontecendo. Aleluia. As prudentes estavam atentas aos acontecimentos em todas as áreas, meus irmãos. A mudança, os acontecimentos que a Bíblia relata, né? Quando o Senhor Jesus fez menção no capítulo 24, Mateus, se não me falha a memória, capítulo 24, isso mesmo.
Aleluia. Pai contra pai, filho contra filho, nação contra nação. São acontecimentos, Pai, não é o fim. Mas deveríamos estar atentos. As prudentes sempre têm algo em reserva. Eu não vou fazer esse ato, essa atitude, porque o noivo está chegando. E eu tenho que estar preocupado, ser preparada para encontrar com ele. Aleluia. As prudentes sempre oram a Deus primeiro. As prudentes sempre se preocupam com a sua vida espiritual. As prudentes, estou falando de prudentes, irmão, estou relatando